SBT Marabá, hoje recebendo aí a presença de Beto Jamaica, secretário do Conselho Tutelar de Marabá. Beto, resultado da CPI da pedofilia. O que você tem a dizer sobre esse caso tão abrangente aí a nível internacional, que está aí nas páginas de jornais, e todo mundo realmente, muitos pais de família têm medo, que seus filhos caiam aí nesse tipo de caso, que não aconteça, que não venha acontecer, o que a gente também torce, mas que já aconteceu muito. O que vocês têm a dizer sobre essa CPI e algo mais que você gostaria de falar sobre esse problema, que é a problemática aí a nível de país? Pois é, a vinda da CPI no município de Marabá, na época, ano passado, foi uma intervenção do Conselho Tutelar de Marabá. Fizemos o pedido, para a CPI e a CPI esteve. Agora, enquanto resultado, eu particularmente avalio na questão da responsabilização de quem fez o ato, o ato criminal, na questão de estar respondendo, eu vejo negativo que não teve resultado nessa questão. Mas enquanto de ter trazido, de ter convocado uma audiência pública, de ter levado a comunidade, de ter informado, de ter orientado, eu acho positivo. Era para ter a oitiva na CPI, com 8 pessoas que foram notificadas. Dessas 8 pessoas, a CPI mandou a polícia ir atrás, a polícia não encontrou mais nenhum desses 8 para ser ouvido na CPI, porque é daí que se transforma na questão do processo, que já está sendo corrido, e depois a CPI iria complementar. Então, esses 8 não foram ouvidos na CPI, então isso é lamentável, porque deveria, de uma certa forma, ter acontecido, pelo menos ter ouvido essas oitivas. Mas o lado positivo é da gente ter trazido, de ter interagido muito com bom, para que a comunidade. As pessoas fiquem a par do que deve ser feito, o que pode estar acontecendo. Beto, a CPI, aliás, falando de pedofilia, vocês têm constatado casos aqui em Marabá, na nossa região? Como é que está também aí com relação ao acionamento desse tipo de caso com vocês aqui em Marabá? Olha, uma coisa que eu faço questão de colocar, e quando eu faço a fala, eu acho que as pessoas têm que responder os seus atos pelos crimes que é cometido. Há uma grande diferença entre pedofilia e exploração sexual. Eu, particularmente, nós temos casos de pedofilia em Marabá, mas nós temos mesmo, no município mais a questão de exploração sexual, que é aquela pessoa que induz um adolescente de 15, de 16 anos a ter o ato com ela e lhe oferece dinheiro, qualquer coisa. Essa é a exploração sexual. A pedofilia já é uma questão que esse tema pedofilia já é uma questão de uma criança mesmo. O cara tem aquele desejo pelaquela criança, é a criança. Então existe uma grande diferença de saber diferenciar o que é o pedófilo e o que é o explorador sexual. O cara que pega uma menina que está com 16 anos, tendo um ato, digamos, de exploração, induzindo ela a ter relação com ela e oferecendo dinheiro, qualquer coisa, ele não é um pedófilo, ele é um explorador sexual. Então ele tem que estar respondendo enquanto explorador sexual. É bom que se diga isso, porque a imprensa generaliza de uma forma geral e acha que qualquer contexto que aconteça nisso, o cara já é um pedófilo. Então até eu acho que as pessoas 18 anos, pedofilia não é, tem que responder pelo crime que ele cometeu. Até porque pedofilia, pelo entender da gente, é só com crianças até 12 anos, Passou de 12 anos, já enquadra em outro artigo, já é adolescente, nem você falou aí. Muitas vezes acontece um caso com um jovem, uma jovem de 16, 17 anos, já perto de estádio maior, e eles enquadram, a imprensa, o público generaliza como se fosse pedofilia. Por exemplo, o pedófilo ele é muito próximo familiar, ele é um vizinho, ele é uma pessoa que tem acesso à sua casa, que é uma criança que oferece alguma coisa, que é diferente do explorador sexual, que é uma pessoa bem distante de você, ele é próximo a adolescente ou adolescente. Essa é a diferenciação que a gente tem que falar. O pedófilo, ele alicia, ele conversa, ele oferece, ele pode ser próximo da família, pode ser um vizinho, pode ser... Então tem toda a diferenciação de característica de pedofilia, de pedófilo para exploração sexual. O Marabá tem um número alto de exploradores sexuais, que a gente recebe e a gente encaminha esses procedimentos, faz a visita, encaminha os procedimentos para o órgão competente. Tá certo, então é muito importante que você tome cuidado, que nem o Beto Jamaica acabou de falar, o pedófilo pode estar aí junto com você, convivendo junto com a sua família. Beto, agora